Eu vou falar de imunidade parlamentar. Vou falar de prerrogativas dos congressistas. Vou tentar explicar para que serve isso. Muita gente acha que não serve para nada, né? Que são garantias que poderiam ser suprimidas e que muitas das vezes são utilizadas de forma subvertida, que não é, em última instância, de todo incorreto, não. De fato, muitos parlamentares usam de suas prerrogativas para agir, né, à margem da Constituição, à margem da própria lei. Mas elas não foram pensadas para isso e elas têm uma importância que é relevantíssima para o funcionamento independente do parlamento, tá? Então hoje eu vou falar do Estatuto dos Congressistas. Lógico, não dá para ler todos os artigos, eu precisaria de mais aulas para isso, né? Mas para quem está acompanhando, né, a sequência das nossas aulas, hoje eu vou ler principalmente, tá, os dispositivos do artigo 53, 54, 55 e 56 da Constituição. Principalmente porque eu vou fazer referência a outros dispositivos. Tá? Eu vou falar, por exemplo, dos dispositivos que se aplicam aos deputados estaduais, vou falar de dispositivos que se aplicam aos vereadores, vou explicar em que medida a imunidade dos vereadores é menor do que a imunidade confiada aos deputados estaduais e federais, além dos senadores. Vou falar de muita coisa relevante hoje, tá bom? Como eu disse, não vai dar para ler tudo, mas eu vou indicar para vocês os artigos que vocês podem ler em casa e deveriam ler. E também, né, vou fazer como fiz na aula de Direito Tributário, vou projetar um texto, que é um texto daquele resumo que eu passei para vocês, né? Estou tirando a blusa aqui porque está bem quente, né? Tava friozinho lá fora, mas aqui no quarto tá bem quente. E vou projetar esse texto para facilitar facilitar a vida de vocês, né? Para facilitar o acompanhamento da aula. Esse é aquele resumo maior, tá? Que eu passei para vocês, tem mais de 400 páginas. Se você tem ele aí no seu computador, eu sugiro que você abra e coloca assim, sistemas de prerrogativas da Constituição de 88, imunidade. Você vai achar aí. Ou, se você quiser, né, coloca assim, Estatuto dos Congressistas, que é efetivamente o que eu vou explicar na aula de hoje. Rapidamente, como é de costume, deixa eu tentar te explicar de onde nós partimos e aonde nós estamos. No começo do semestre, vocês me pediram, né, para dar aula para vocês sobre alguns assuntos que vocês não tinham tido aula durante o curso, né, da disciplina durante o curso, por uma série de fatores, né? Por exemplo, redução da carga horária de direito constitucional. E entre esses assuntos estava o assunto que nós encerramos na aula passada devido ao processo legislativo. Aí eu expliquei, olha, não dá para eu fazer um semestre inteiro para falar só de processo legislativo, né? Eu vou, então, unir a minha pretensão inicial com a demanda de vocês, né? Eu queria trabalhar inicialmente o controle de constitucionalidade, então eu agreguei a explicação do controle de constitucionalidade, toda a explicação em relação ao poder legislativo. E eu fiz um link para que isso fizesse sentido, que é o link, né, que envolve o debate de ciência política entre Dworkin e um outro autor, que é o Waldron, que vão debater sobre quem deve ser, afinal de contas, o guardião da Constituição. O Waldron vai dizer o parlamento e o Dworkin vai dizer que são as cortes, né? Ou onde é a capital do direito? Onde é, afinal de contas, o lugar onde o direito se manifesta, né? O Dworkin vai defender que ele se manifesta principalmente nas cortes e o Waldron vai dizer que ele se manifesta no parlamento. Deixa eu responder a pergunta do colega, eu vi que ele falou de Alex. Você possui livros de Dworkin e de Alex em PDF? Eu tenho alguns textos do Dworkin em PDF e alguns textos do Alex em PDF, mas livro inteiro não. Alguns você vai achar já na internet, né? Lá no Google, do Dworkin principalmente, que já faleceu, né?
você vai achar alguma coisa. Outros, não. Eu não tenho, tá? Eu tenho vários livros impressos. Eu prefiro livro impresso, né? Eu tenho vários livros impressos do Alex e do Gorka. Só respondendo a pergunta. Então, voltando aqui. Então, eu contextualizei, né, a partir desse debate do Orkin e Waldron, aquela discussão que a gente ia desenvolver nesse semestre, que seria a discussão entre a função do parlamento e a função da nossa Corte Constitucional. Na verdade, não é uma Corte Constitucional apenas, é uma Suprema Corte, né, no exercício do controle de constitucionalidade. Então, me utilizei desse pano de fundo para explicar, em primeiro lugar, o que era o legislativo, quais eram as funções por ele exercidas, que reuniões eram realizadas no parlamento, que tipos de sessões nós tínhamos, quais eram os organismos internos do parlamento, falei de comissão, falei de mesa, falei, né, de algumas comissões em particular, expliquei a comissão parlamentar de inquérito, depois comecei a falar do processo legislativo, e no processo legislativo falei tanto das espécies de normas que estão previstas no artigo 59, quanto dos procedimentos que são constitucionalmente previstos para a sua criação. E aí nós vimos o procedimento ordinário, o procedimento sumário para a criação de normas, que é acelerado pelo presidente da República, a pedido do presidente. Vimos o procedimento ordinário, né, para a criação de leis complementares e para a criação de leis ordinárias. Vimos que a diferença se dá na matéria e no quórum para a aprovação. Eu disse para vocês, né, que, no entanto, a despeito dessas diferenças, não há hierarquia entre as leis. Vimos as disposições atinentes à lei delegada, medida provisória e emendas à Constituição. E terminei a aula falando do decreto legislativo e das resoluções. Tudo isso fez com que nós estudássemos de forma bem ampla o devido processo legislativo, de forma que vocês já não têm déficit nessa matéria, acredito eu, e tem um material com bastante informação, inclusive com decisões recentíssimas, né? Preciso atualizar, certamente, né? Nos últimos 4 meses aí, eu tenho estado um pouco afastado dos meus estudos para concurso especificamente, né? Porque eu estou atualizando 2 obras que eu escrevi, mas vou atualizar o material, principalmente com as decisões de 2020, que ainda não estão aí. Mas na maior parte do material que eu passei para vocês têm jurisprudência atualizada até 2019, com certeza, tá? Sem mais delongas, o próximo passo que nós precisamos dar para fechar, né, a minha explicação o que é, afinal de contas, o Estatuto dos Congressistas. Aí, a partir de agora, eu vou projetar na tela aqui esse material que eu disse, né, já disponibilizei para vocês e queria que vocês acompanhassem a leitura comigo, tá bom? O Estatuto dos Congressistas, meus caros alunos, é o conjunto de normas constitucionais que regram a atuação do parlamentar, seja estabelecendo imunidades, seja estabelecendo vedações, seja regrando afastamentos, seja admitindo, por vezes, acumulação de atividades, dizendo o que é e o que não é compatível com a atividade parlamentar. Esse conjunto de normas que na nossa Constituição está previsto, no artigo 53, 54 e 55, né? Artigo 53, 54, 55 e 56, principalmente, é o que nós chamamos de Estatuto dos Congressistas. Aqui, tem um conceito, né, que eu coloquei para melhor simplificar e explicar o que eu acabei de dizer. É o conjunto de normas constitucionais que estabelecem prerrogativas e proibições aos congressistas, de modo a garantir, ao final, a sua liberdade e independência, bem como a independência do próprio parlamento. Vocês sabem que os poderes são independentes e que eles devem exercer as suas funções de forma que igualmente independente e harmônica. Ou seja, um poder não pode intervir em outro poder.
algo tão trivial, algo tão simples, mas que na atualidade precisa ser dito, redito e dito de novo, né? Eu sempre digo, minhas aulas de direito constitucional, quando eu comecei a dar aula, né, em 2011, já vão 9 anos, né, de docência, eram muito menos ricas em exemplos do que as aulas atuais. Mas eu fico um pouco triste com isso, porque os meus exemplos, infelizmente, não são exemplos que fortalecem a força normativa da Constituição. São exemplos que mostram o quanto nós estamos, de fato, vivendo um mal-estar democrático e constitucional em nosso país. E eu estou me referindo, sim, especificamente ao nosso presidente da República, que no domingo passado participou de uma manifestação pedindo ou apoiando o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo. É claro que no dia seguinte ele disse que não tinha feito, né? Porque a característica dele é essa característica errática, né? Até porque ele não teve o apoio das Forças Armadas. Mas é sintomático que um presidente da República participe ativamente de uma manifestação contra a democracia e contra a Constituição na frente de um quartel-general do Exército em Brasília. Eu fico me perguntando sempre, você já pensou se quem tivesse ali fosse, por exemplo, né, algum ex-presidente desse país? Será que essa postura que o nosso presidente da República assumiu seria naturalizada como vem sendo? É no mínimo emblemático que nós estamos vivendo. Então, para assegurar, veja, para assegurar a independência do legislativo contra esse tipo de ataque, eu tenho que assegurar aos parlamentares, e não ao sujeito que é parlamentar, mas ao ofício do parlamentar, determinadas prerrogativas. É claro que pelo fato de eu exercer, né, ou estar na condição de parlamentar, eu também estarei proibido de exercer determinadas funções. E é isso que o Estatuto dos Congressistas visa a regulamentar: as prerrogativas e as proibições. Perfeito? Até aqui, tudo certo? Sim? Me dá um feedback aí, gente. Coloca S, coloca N para eu poder avançar, porque senão pode ser que a gente tenha muito conteúdo e isso acabe não sendo bem entendido por vocês. Beleza, Brenda? Recebi o seu sim e o seu ok. Mais alguém, gente? Coloca aí para mim. Entenderam? Podemos avançar? Eu vou encarar aqui o silêncio como um sim, tá bom? Mas eu queria que vocês interagissem um pouco mais comigo, porque senão eu fico meio, né, meio triste aqui, olhando para o meu rosto, falando para mim mesmo, é meio chato, beleza? Bom, dentro do sistema de prerrogativas, eu vou falar primeiro das prerrogativas, eu tenho, em primeiro lugar, as imunidades. Eu vou repetir, dentro do sistema de prerrogativas, eu tenho, em primeiro lugar, as imunidades. Meus caros, imunidade é uma prerrogativa juridicamente assegurada ao congressista por conta do exercício do mandato. Não é uma garantia do sujeito, é uma garantia do cargo que alcança o sujeito pelo desempenho da função de congressista. Ok? Ela visa garantir justamente por isso que a liberdade e a independência do exercício da função pública que o parlamentar exerce. A imunidade, como está aqui, né, disposto no material que eu passei para vocês, ela impede que o congressista seja punido por certos atos, e a isso nós chamamos de imunidade material, ou simplesmente pretende livrar o congressista de determinados constrangimentos processuais. E a isso nós chamamos imunidade formal, tá certo? Mas ela não visa, repito, gerar privilégios para indivíduos que estejam desatrelados do cargo por eles desempenhados. Não, as imunidades estabelecem prerrogativas para o sujeito que é parlamentar pelo fato de ele exercer a função parlamentar.
com vistas a garantir a independência do exercício dessa função. Eu disse, vamos estudar, portanto, a imunidade e sabendo que nós temos diversos tipos de imunidades. A primeira imunidade que eu queria estudar com vocês é a imunidade material, que está prevista no artigo 53, no artigo 27, parágrafo 1º, e no artigo 29, inciso 8º. Não de forma idêntica, é preciso deixar isso bem claro, porque o 53 vai falar da imunidade material para deputados federais e senadores. O 27, parágrafo 1º, vai fazer referência às imunidades dos senadores e deputados federais para dizer que elas também se aplicam aos deputados estaduais. E o 29, inciso 8º, vai falar das imunidades materiais dos vereadores, mas vocês vão ver que a imunidade material dos vereadores é mais restrita que a imunidade material de deputados, senadores e deputados estaduais. Beleza? Então, eu queria que vocês abrissem a Constituição de vocês no artigo 53. Tá? Eu vou ler o caput agora. Eu estou falando do artigo 53, caput. E é ele que eu vou ler aqui agora. Você já está com ele aberto aí? Me mostra, por favor, me dá um sinal se eu já posso começar a ler. Tá bom? Joia. Então vamos lá. Diz assim o caput do artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vou repetir. Eles são invioláveis, né? Invioláveis, civil e penalmente, por atos relacionados à sua palavra, né? Por atos relacionados às suas opiniões, palavras e votos. Na sua manifestação, ele não pode ser, né, processado e não pode ser responsabilizado. Eu vou dizer, isso significa que, pelo exercício da liberdade de expressão, né, pelas palavras, votos e opiniões que ele emita, ele não pode ser responsabilizado nem civil e nem criminalmente. Isso é uma garantia importante que nós chamamos de imunidade material. Garantia de inviolabilidade civil e penal por quaisquer opiniões, palavras e votos em favor de deputados federais, senadores e também deputados estaduais. Está lá no 27, parágrafo 1º. Então, volta um pouquinho na sua Constituição. Vai lá no 27. Vai para mim, por favor, no parágrafo 1º. E ele diz exatamente assim, ó. Parágrafo 1º do artigo 27. Será de 4 anos o mandato de deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação às Forças Armadas. Aqui eu estou falando o seguinte, que aos parlamentares no âmbito estadual, ou seja, aos deputados estaduais, se aplicam as imunidades materiais e formais que são aplicadas, que são garantidas aos deputados federais e aos senadores. Perfeito? Mas e os vereadores? Os vereadores têm imunidade material? Resposta, sim, mas ela é circunscrita ao âmbito do município ao qual eles estão vinculados, ou seja, apenas dentro do território do município é que eles gozam de imunidade material. Professor, de onde você tirou isso? Está lá no artigo 29, inciso 8º. Veja, diz assim o inciso 8º do 29. Né? O caput, né, fala, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Aí vem o 8º, e fala assim, inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos. Veja, mais uma vez, liberdade de expressão, tá certo? No exercício do mandato e na circunscrição do município. Bom, os vereadores gozam de imunidade material. Eles estão resguardados, né, de ser responsabilizados civil ou penalmente pelo exercício da sua liberdade de expressão, pelo exercício da palavra, voto ou por suas manifestações, né, em torno das opiniões. Eles não vão ser responsabilizados por isso.
Isso visa garantir a independência do exercício da função parlamentar, inclusive no âmbito estadual, no âmbito municipal. Mas no município, quando a gente fala dos vereadores, a gente tem que lembrar, essa imunidade material só vale dentro do município, dentro da circunscrição do município. Beleza? Bom, algumas explicações adicionais que eu preciso fazer e que são verdadeiramente polêmicas. Veja, é preciso que você tenha uma conexão entre o exercício do mandato e a imunidade? Ou a imunidade protege qualquer palavra, opinião ou voto do parlamentar, independentemente de conexão com o exercício do mandato? Aqui nós temos uma grande celeuma, uma grande divergência doutrinária e um Supremo Tribunal Federal extremamente errático. Porque ora ele fala uma coisa, ora ele fala outra. Então vamos começar do princípio. O entendimento majoritário no Brasil, durante muito tempo, era o de que os parlamentares eram imunes por suas palavras, opiniões e votos, independentemente do lugar onde estivessem. Ou seja, desde que houvesse conexão entre as palavras, votos, né, e opiniões com o exercício do mandato, estivessem eles dentro do parlamento ou fora, eles estariam resguardados de responsabilização civil ou penal. No entanto, nós sabemos bem, né, que hoje nós temos uma facilidade muito maior de nos comunicarmos e que com a internet a vinculação de opiniões passou a fazer parte, inclusive, né, da dimensão da própria cidadania, porque o direito, né, a se manifestar por meio, né, da rede mundial de computadores é visto, inclusive, como um direito fundamental. Ora, isso fez com que também os agentes políticos, né, os parlamentares, se manifestassem por meio, né, dessas redes e emitissem opiniões, muitas vezes pouco relacionadas à atividade parlamentar. E isso gerou a seguinte discussão: será que essas manifestações, por exemplo, né, em redes sociais, que pretendessem denegrir a imagem de alguém, elas por si só estariam amparadas, né, pela imunidade parlamentar? E isso começou a ser discutido na doutrina e na jurisprudência. Vejam, agora eu vou tentar colocar as coisas nos devidos lugares. Eu disse, antes, a interpretação que se dava às imunidades parlamentares era ampla. Bastava a conexão com o exercício do mandato, não importa onde você estivesse, não importa o meio que você utilizasse para manifestar opinião, palavra ou voto, o parlamentar estaria resguardado contra a responsabilização civil ou penal. Tá certo? No entanto, veja, no entanto, esta conexão com o exercício do mandato já era, em alguma medida, uma limitação ao alcance da imunidade. Ou seja, não é qualquer palavra, opinião ou voto. Tem que ter conexão com o exercício do mandato. Tá certo? Se a manifestação oral ocorria no recinto do parlamento, você não precisava nem de argumentar. Era implícito que a manifestação tinha conexão com o exercício do mandato. Então vamos lá. Exemplo polêmico, que no meu modo de ver, né, não poderia ser amparado pela imunidade, mas foi. Né, e com base em entendimento pacífico e remansoso do Supremo Tribunal Federal. Vocês vão se lembrar de que na oportunidade, né, do impeachment na Câmara dos Deputados, o atual presidente da República exortou o Brilhante Ustra, que era, né, um dos torturadores da época do regime da ditadura civil-militar no Brasil, né? Ele, inclusive, fez a menção, né, disse que ele era o terror da então presidente da República, Dilma Rousseff. Joia. Essa fala, ela estaria amparada pela imunidade material? Resposta: de acordo com o entendimento do Supremo, da doutrina,
tá? E entendimento esse pacífico, sim, porque qualquer manifestação dentro do recinto parlamentar estaria amparada pela imunidade material. Particularmente, eu não concordo. Mas este é o entendimento que prevalece. Tá certo? Agora, se as palavras forem proferidas fora do Congresso, aí você teria que necessariamente o quê? Avaliar se existia o vínculo entre a atividade de representação política e aquela palavra, opinião, voto. Só que, ainda assim, o entendimento do Supremo, ele é extremamente, vamos falar assim, protetivo, porque ele raramente vai afastar a conexão da palavra, opinião, voto à atividade parlamentar. Tá certo? Eu tenho aqui alguns julgados, inclusive um que eu vou fazer questão de destacar, né? Porque vai ser a primeira vez que vocês vão me ouvir falar algo, né, em prol do presidente da República, por pareça que incrível, né? Vamos lá. Eu vou primeiro ler esse julgado inicial aqui da primeira turma do STF, que é um julgado de 2015. Olha só. Imunidade parlamentar é uma proteção adicional ao direito fundamental de todas as pessoas à liberdade de expressão. Até aí nenhuma novidade. Está previsto no artigo que é prevista, né, no artigo 5º, inciso 4º e 11 e 9 da Constituição. Assim, mesmo quando desbordarem e se enquadrarem em tipos penais, as palavras dos congressistas, desde que guardem alguma pertinência com a função parlamentar, estarão cobertas pela imunidade material prevista no caput do artigo 53. Então, aquilo que eu falei, né? Mesmo que, em tese, caracterizassem violação à honra da pessoa, mesmo que pudessem caracterizar tipos penais praticados por meio da palavra, né, esses parlamentares estariam acobertados. Inclusive, como é a hipótese, né, de imunidade, é a hipótese de atipicidade da conduta, tá bom? O segundo julgado é bem interessante, porque é o julgado que culminou, né, no processo do então presidente, do hoje presidente, então parlamentar, Jair Bolsonaro, contra as palavras que ele proferiu em desfavor da Maria do Rosário. Vocês lembram? Né? Teve uma discussão lá e tal, entre ele e a Maria do Rosário, né? Algo impensável, né? Uma pessoa que, assim, não tem esse perfil belicoso, né? Mas vamos lá, né? Nesse dia ele estava passando por um dia ruim, gente, acreditem. Ele, de fato, se desentendeu com uma outra parlamentar e disse que ela era tão feia que ela não merecia sequer ser estuprada. Aí gerou uma polêmica danada e tal, e como ele estava dentro do parlamento, aquela fala não podia sofrer nenhum tipo de represália em decorrência da imunidade parlamentar. Veja, mais uma vez, eu volto a dizer, essa interpretação do Supremo, para mim, ela é questionável. O que essa fala tem a ver com o exercício do mandato? Nada. Nada, absolutamente nada. Mas ela protege o parlamentar. Então, em nome da coerência, né, com o entendimento do Supremo, vá lá, ele não poderia ser responsabilizado por essa fala. O que aconteceu? No dia seguinte, ele deu uma entrevista dentro do gabinete dele. E a entrevista foi veiculada pela imprensa. E aí o Supremo veio e falou, olha, diante dessa entrevista que foi veiculada em diversos canais de televisão fora do parlamento, e uma fala que não tem conexão com o exercício do mandato, né, eu vou admitir aqui a abertura do processo, né, eu vou permitir o processamento da ação penal contra o Jair Bolsonaro nesse caso. O que para mim é um absurdo. Porque, veja, se o cara, né, veja, não é o sujeito da minha preferência, vocês bem sabem disso. Mas se ele é parlamentar, se ele deu uma entrevista dentro do gabinete dele, claro, se ele deu uma entrevista para jornalistas, que ela ia ser vinculada nos mais diversos meios, né, de mídia, e que isso ia repercutir para além do parlamento. Agora, para mim, a justificativa que o Supremo deu não se sustenta, tá bom? Vamos lá, tá assim, imunidade parlamentar material protege deputados e senadores, qualquer que seja o âmbito espacial em que exerça a sua liberdade de opinião, seja dentro ou fora do parlamento.
No entanto, para isso é necessário que as suas declarações tenham conexão, relação com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela. Para que as manifestações feitas pelo parlamentar possam ser consideradas como relacionadas a esses mandatos, elas devem ter ainda que, de forma mínima, um teor político. Exemplos de afirmações relacionadas com o mandato: declarações sobre fatos que estejam sendo debatidos pela sociedade, discursos sobre fatos que estão sendo investigados por CPI ou por órgãos de persecução penal, por exemplo, polícia e Ministério Público, opiniões sobre temas que sejam de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações, grupos representados pelo parlamentar, etc. Palavras e opiniões meramente pessoais, sem relação com o debate democrático de fatos e ideias, não possuem vínculo com o exercício das funções de um parlamentar e, portanto, não estão protegidas pela imunidade material. No caso concreto, as palavras do deputado federal dizendo que a parlamentar não merecia ser estuprada porque seria muito feia, não são declarações que possuem relação com o exercício do mandato e, por essa razão, não estão amparadas por imunidade material. Eu até concordo, mas o jeito, né, se você aprofundar aqui no julgado e analisar, né, as razões que justificaram a abertura do processo, né, o fato dele ter prestado uma entrevista, dele ter dado uma entrevista que foi vinculada pela mídia, isso aí não se sustenta, né? Então vejam, ofensa dentro do parlamento, imunidade é absoluta, não importa, você não precisa nem de olhar a conexão, se presume de forma absoluta a conexão com o exercício do mandato, ao menos de acordo com a maior parte dos julgados que expressam a jurisprudência pacífica do Supremo sobre isso. Vez ou outra, o Supremo costuma dar uma rateada, mas a maior parte delas segue essa lógica aqui. E fora do parlamento? Fora do parlamento, a imunidade relativa, justamente porque você tem que analisar se há conexão entre palavra, opinião e voto e a função parlamentar. Tá certo? Qual foi a explicação para a exceção do caso Bolsonaro? Olha aqui, é o que eu critiquei. O STF afirmou que as declarações prestadas pelo deputado dentro do plenário até podiam estar acobertadas pelo entendimento da regra. No entanto, no dia seguinte, ele deu uma entrevista na qual reafirmou as palavras. Portanto, nesse momento, a imunidade não é absoluta. Para o STF, o fato de o parlamentar estar em seu gabinete no momento em que concedeu a entrevista é um fato meramente acidental. Convenhamos. De menor importância. Isso porque não foi ali no gabinete que as ofensas se tornaram públicas. Elas se tornaram públicas por meio da imprensa e da internet, quando a entrevista foi veiculada. Convenhamos, toda e qualquer manifestação que o sujeito dá, dentro ou fora do parlamento, vai ser publicizada pelos meios de mídia. Esse argumento não se sustenta. Dessa forma, tratando-se de declarações prestadas em entrevista concedida a veículo de grande circulação, não incide o entendimento da imunidade material de que a imunidade material seria absoluta. É necessário avaliar, portanto, se as palavras proferidas estavam ou não relacionadas com o função parlamentar. Deixa eu te falar, para mim, com toda sinceridade, você tem que analisar isso dentro ou fora do parlamento. É claro que há situações limites. Há situações em que você vai ter um ou outro parlamentar excedendo-se na manifestação, mas claramente no exercício da sua prerrogativa de função, né? Da sua função parlamentar. É o caso, por exemplo, né, do deputado Glauber, que quando estava lá interpelando o juiz Moro, falou que ele era um juiz ladrão. Ali, a palavra, ele pode até ter se cedido, né? Mas ele estava interpelando o ministro como parlamentar. E ele foi eloquente. Então, dali, eu não posso, obviamente, extrair que ele tem exercido, no exercício da sua palavra, opinião ou voto, algo que extrapolasse no exercício da sua função. Não. Essa discussão com o Supremo nem teria lugar, porque ele estava dentro do parlamento. Agora, eu estou dizendo o seguinte, para mim, há situações que são muito nítidas. Dizer que uma pessoa não mereça ser estuprada, até parece que alguém merece, né? Mas enfim, porque é muito feia, como que eu conecto isso com a função parlamentar, dentro ou fora do parlamento? Não tem jeito. Agora, isso é uma coisa. Dizer o que o Supremo disse, não, ele estava dentro do gabinete, mas quando ele prestou entrevista, ela foi vinculada por isso. Convenhamos, o Supremo deu um jeitinho aqui. Obviamente, né? Deu um jeitinho para parecer que depois ele foi absolvido. Beleza? Joia. Joia é uma ova, né? Não é joia nada, mas foi o que aconteceu. Tá certo? Quanto à repercussão na esfera civil, o STJ já afirmou a seguinte tese.
Deixa eu ler essa decisão para vocês aqui, e aí eu fecho a minha explicação em relação à imunidade parlamentar com uma síntese, tá bom? As opiniões ofensivas proferidas por deputados federais e veiculadas por meio da imprensa em manifestações que não guardem nenhuma relação com o exercício do mandato não estão abarcadas pela imunidade material prevista no artigo 59 e são aptas a gerar dano moral. Obviamente, nós estamos falando de manifestações fora do parlamento, porque eu repito, imunidade material dentro do parlamento é absoluta, fora é relativa. Fora do parlamento é que você tem que analisar o quê? A conexão entre a fala, palavra ou opinião e a função parlamentar. Beleza? Essa é a imunidade material, que resguarda os parlamentares contra o quê? Contra a responsabilização civil ou penal, pelas suas palavras, opiniões ou votos. Então, geram para eles uma área de atipicidade para as suas condutas. Elas sequer são consideradas condutas típicas, ainda que, em tese, pudessem caracterizar-se como, como condutas, né, tipicamente penalizadas ou, eventualmente, condutas que pudessem gerar algum tipo de obrigação de reparação na esfera civil. Beleza? Entenderam aqui ou não? Podemos prosseguir? Ótimo. Joia. Então, vamos dar sequência. Aí eu vou pular o parágrafo primeiro, que é o parágrafo que fala de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, a famosa prerrogativa por exercício de função, prerrogativa de foro, ou, para alguns, foro privilegiado. Por que eu estou pulando o parágrafo primeiro? Porque a prerrogativa de função, né, que garante aos parlamentares ser processados e julgados após a diplomação perante o Supremo Tribunal Federal, não é imunidade, é outra prerrogativa. É a prerrogativa, né, do foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. Então, a gente vai estudar este parágrafo depois que nós estudarmos as imunidades. Vou repetir. Foro privilegiado ou prerrogativa de função, né, foro por prerrogativa de função, como eu prefiro, não é imunidade. Não é imunidade. Não se confunde com a imunidade. Então, eu vou pular o parágrafo primeiro e vou para o parágrafo 2º, 3º e 4º. Parágrafo 2º, 3º e 4º. Porque nos parágrafos 2º, 3º e 4º, né, eu vou estar a me referir a algumas vantagens processuais, a alguns constrangimentos que são, vamos dizer assim, né, suportados por pessoas que não têm o exercício, né, que não exercem, melhor dizendo, a função parlamentar e que para os parlamentares não vale. Não vale no seguinte sentido, eles são livres de alguns constrangimentos de ordem processual. Daí nós falarmos em imunidade formal. Enquanto a imunidade material gera para os parlamentares, né, a garantia de que eles não serão responsabilizados civil e penalmente por suas palavras, opiniões e votos, então geram condutas atípicas para eles, ainda que elas caracterizassem em tese tipos penais ou ações que pudessem implicar responsabilização civil. A imunidade formal tem a ver com garantias de ordem processual. Tá certo? Então, veja. Diz assim o parágrafo 2º do artigo 53. Se você tiver com a sua Constituição aí, eu convido você a ler comigo. Diz assim: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, a primeira coisa aqui, né, relacionada à imunidade formal é a vedação, após a diplomação, da prisão em flagrante do nosso amigo, né, parlamentar, né, melhor, da prisão processual do nosso amigo parlamentar, salvo em flagrante de crime inafiançável. Entenderam isso? Eu não posso prender provisoriamente, eu não posso prender processualmente um parlamentar. A única prisão que se admite ao parlamentar
né, no exercício do mandato é a prisão, eu estou falando de prisão processual, não estou falando de prisão pena, não. Fique claro, tá? É a prisão em flagrante, mesmo assim, por crime inafiançável. Então, a primeira prerrogativa que a imunidade formal me garante é o quê? É a prerrogativa de não ser preso em flagrante, não ser preso processualmente, melhor dizendo, salvo em flagrante e de crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Aí a gente vai ter uma grande polêmica. Por quê? Por conta de um entendimento que o Supremo Tribunal Federal fez questão de estabelecer para justificar a prisão preventiva do Delcídio do Amaral. Um entendimento que, convenhamos, não se sustenta, mas que o Supremo fez questão de afirmar, né? E depois, obviamente, não manteve a coerência em outros julgados similares. Qual foi o entendimento do Supremo? Que você tem crimes essencialmente inafiançáveis. Quais são os crimes essencialmente inafiançáveis ou propriamente inafiançáveis? São aqueles previstos como tais na Constituição. O 3TH é tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Além deles, racismo e ação de grupo armado. Tem um macete para você lembrar dos crimes inafiançáveis. É 3TH, terrorismo, tráfico, tortura, H de hediondos e o RAH, que é o racismo e ação de grupo armado. Esse é exato, né? 3TH e ração, isso, exatamente. Eu decorei como RAH, tá bom? Esses são os crimes propriamente inafiançáveis. Só que o Supremo, como eu disse para vocês, né, disse que, bom, tem outros crimes que não são propriamente aqueles essencialmente, né, inafiançáveis, propriamente ou essencialmente inafiançáveis. São os crimes que podem ser considerados acidentalmente inafiançáveis. Por quê? Porque no caso concreto não admitem fiança. No caso concreto não admitem fiança. Foi esse mesmo entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal em relação aos crimes inafiançáveis. Ele disse assim, ainda que o crime fosse afiançável, se no caso concreto não cabe a fiança, ele vai ser considerado inafiançável. Convenhamos interpretar restritivamente uma garantia fundamental, não dá, né? E ele não manteve a coerência em casos similares, tá certo? Como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês em alguns julgados aqui que eu vou pedir para vocês lerem depois, tá bom? Não vou entrar nessas polêmicas não. Então a primeira prerrogativa é não ser preso salvo em flagrante delito por crime inafiançável. Vocês já sabem que o Supremo Tribunal Federal, no caso de Delcídio do Amaral, fez uma interpretação em relação aos crimes inafiançáveis. Falou, olha, tem crimes propriamente inafiançáveis e crimes que são acidentalmente inafiançáveis. Acidentalmente inafiançáveis são aqueles que, por conta das especificidades do caso concreto, não admitem fiança, né? E também por esses casos caberia a prisão em flagrante. Beleza? Então essa é a primeira prerrogativa que é assegurada aos parlamentares em decorrência da imunidade formal, tá certo? Segunda prerrogativa, depois eu vou falar de algumas interpretações e aí eu vou voltar a esses julgados, tá? Porque fala-se, né, da proibição da prisão processual. Aí você pode me perguntar assim, professor, e as cautelares diversas da prisão, elas podem ser decretadas pelo Poder Judiciário em desfavor do parlamentar? A resposta é, elas podem, mas elas também serão submetidas ao parlamento, que vai votar e vai decidir por suspendê-las ou não. Foi o que aconteceu no caso Aécio, por exemplo, né? O Aécio estava sendo, né, investigado, aí teve uma decisão judicial que suspendeu o exercício do mandato, só que o Supremo falou que aquela questão tinha que ser apreciada pelo parlamento, e o parlamento fez o quê? Suspendeu a suspensão, né? Tirou a suspensão e ele voltou na época ele estava no Senado, né? Não estou me lembrando agora. Acho que sim, ele estava no Senado. Né? E aí ele falou, olha, a medida cautelar imposta pelo STF, ela pode impossibilitar, direta ou indiretamente, o deputado ou senador exercer o mandato. Mas nesse caso, né,
ela tem que ser apreciada pelo parlamento, tá, por interpretação extensiva do artigo 53, parágrafo 2º, tá? Beleza. Eu só me pergunto por que não fez a mesma coisa no caso do Elcídio, mas tudo bem. Coerência é mato. Em relação aos vereadores, não há que se falar em imunidade formal, tá bom? Em relação aos vereadores, não há que se falar em imunidade formal. Por quê? Porque a Constituição, quando se refere aos vereadores, só fala da imunidade material e, mesmo assim, no limite territorial do município, no 29, inciso 8º. Então, imunidade formal só para senador, deputado federal e deputado estadual. Além disso, ainda dentro da imunidade formal, o que mais que a imunidade formal assegura aos parlamentares? Diz assim o parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à respectiva casa que, por iniciativa de partido político nela representado, ou pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação. Durante o período que ele exerce o mandato, a ação vai ficar suspensa. O parlamento pode fazer isso. Pode fazer isso por maioria de seus membros. Tá? Ele pode votar por suspender a ação, desde que o ato seja cometido após a diplomação. Tá certo? Não necessariamente isso ocorrerá, mas o parlamento pode fazer. Isso também decorre do quê? Decorre da imunidade formal, possibilidade de sustação do processo penal. Tá? Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias de seu recebimento pela mesa diretora. Nada a informar aqui, é só, né, uma questão em relação ao prazo de apreciação do pleito de suspensão do processo. 5º, a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Porque se o cara não vai ser processado durante o exercício do mandato, não significa que ele não vai ser processado para sempre. Não, ele vai ser processado após o término do mandato. Só que como está suspenso o processo durante o exercício do mandato, suspende-se igualmente o prazo prescricional, tá bom? Ele não vai se aproveitar da suspensão do processo nesse caso e, consequentemente, a obter eventualmente, né, os benefícios de uma prescrição que é, você sabe, um caso, né, de extinção da punibilidade. Não, por quê? Porque a prescrição vai ficar suspensa, tá bom? A última aqui também é uma imunidade formal no 53, parágrafo 6º, mas eu já vi provas que deram outro nome para ela, né? Eu já vi provas chamando ela de imunidade probatória. Imunidade probatória é imunidade formal, mas eu já vi provas, uma prova de defensor público, se eu não estou enganado, no Maranhão, que diferenciou a imunidade formal de imunidade probatória. Então fica aí a minha dica, né? Alguns autores vão dizer a imunidade probatória ela é uma espécie de imunidade formal. Outros vão dizer, não, era uma imunidade própria, uma imunidade diferente, que é chamada de imunidade probatória. O que diz o 53, parágrafo 6º? Diz assim: os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam as informações. Né? É a imunidade de preservar as suas fontes, de não depor sobre elas. Imunidade probatória. Volto a dizer, alguns entendem isso como uma face, né, uma dimensão da imunidade formal. Outros enxergam isso como imunidade própria, a imunidade probatória. Isso é o que eu tinha para dizer em relação à imunidade formal e à imunidade material. Até aqui alguma dúvida? Ou eu posso avançar? Nós estamos quase chegando ao final da aula, né, mas eu queria avançar um pouco mais e acabar, pelo menos, falando um pouco da prerrogativa de foro. Tá? Falta pouquinho aqui. Alguma dúvida até aqui, gente? Joia, Sandra, obrigado. Joia, então vamos avançar. Valeu, Brenda. Então vamos lá. Pergunto a vocês. As imunidades, elas se mantêm independentemente das circunstâncias?
Deixa eu ser mais exato. Imagina que a gente estivesse passando por um período de estado de sítio. As imunidades se mantêm? Em regra, sim, inclusive em estado de sítio. Tá? Em regra, as imunidades, como elas visam preservar a independência do parlamento, né, e da função parlamentar, elas se mantêm, inclusive durante o estado de sítio. Mas o parágrafo 8º do artigo 53 diz assim, olha só, as imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, que é o estado mais excepcional dentro do estado de direito, né? Só podendo ser suspensas, esta é a possibilidade de restrição, tá? Mediante voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Ou seja, dentro do parlamento, você não restringe, não. Fora do parlamento, pode até ser que sim, você possa restringir, né, a imunidade parlamentar por 2 votos dos membros da casa, e mesmo assim, se as atividades forem incompatíveis com as atinentes à medida, né, que está sendo levada a cabo no estado de sítio. Tá? Então, a única coisa que eu preciso falar aqui é que a imunidade parlamentar é tão importante, que vai se manter, inclusive, durante o estado de sítio. Dentro do parlamento, independentemente das circunstâncias. Fora do parlamento, eventualmente, pode haver restrição. Joia? Para fechar, eu vou falar do parágrafo 1º e do parágrafo 7º do artigo 53, porque aí eu acabo de ler o artigo 53. Beleza? Bom, agora eu não estou mais falando de imunidade. Eu estou falando de prerrogativa. Prerrogativa é gênero, imunidade é espécie. Uma espécie, né, de garantia uma espécie de prerrogativa é imunidade. Há outras prerrogativas asseguradas aos parlamentares, tá? Há outras garantias asseguradas aos parlamentares. Que fique bem claro aqui. Eu já mencionei, né, que nós temos sistemas de prerrogativas. A primeira delas é a imunidade. A segunda prerrogativa é justamente a prerrogativa de foro. Foro por prerrogativa de função, que é chamado por alguns autores de foro privilegiado. Eu não gosto muito dessa expressão, mas alguns usam de forma inclusive a técnica, tá? Mas pode utilizar, não tem problema não. A prerrogativa de foro, meus caros, ela é uma prerrogativa dos parlamentares, né, de serem julgados após a diplomação pelo Supremo Tribunal Federal. Diz assim o parágrafo 1º: os deputados e senadores, desde a expedição de diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Algumas pessoas falam, olha, como é que é bom isso aí, né? Ele agora vai ser julgado só pelo Supremo. Isso aqui, na verdade, visa a garantir que o parlamentar não exerça sua forte influência sobre os tribunais locais. É muito mais fácil silenciar o Tribunal de Justiça do que o Supremo Tribunal Federal. Ah, mas é mais fácil ter prescrição no Supremo Tribunal Federal porque os marcos interruptivos da prescrição são menores lá. Deixa eu te falar. Se é assim, então muda o sistema de prescrição, que é infraconstitucional. Você pode mudar. Agora, não me venha com esse papo de que, porque em última instância, o sujeito vai chegar no Supremo. Ele não pode recorrer? É isso que eu acho engraçado. Olha para você ver, obstrução da justiça, tá nomeando o cara para ele ser prerrogativo de foro no Supremo. Meu filho, ele vai chegar no Supremo de qualquer jeito. Ele vai ser julgado originalmente no Supremo, ou ele vai chegar no Supremo por via recursal. Eu não sei que obstrução da justiça é essa. Me explica. Mas ele tem uma influência sobre os ministros. Se ele tem influência sobre os ministros, imagina sobre os desembargadores. Eu não sei que lógica estranha foi essa que se gerou no Brasil, né, de que um juiz de primeira instância teria uma idoneidade moral maior do que a do Supremo Tribunal Federal, sendo que as decisões do ministro, do juiz de primeira instância, passam em sede recursal pelo Tribunal de Justiça e em sede de recurso especial e extraordinário pelo STJ e pelo STF. Então é para impedir uma influência do parlamentar sobre os tribunais locais que você tem a prerrogativa de foro, tá certo? Só que vejam,
eu vou me arvorar aqui numa matéria que não é a minha, porque o Supremo Tribunal Federal restringiu o alcance da prerrogativa de foro. Então eu tenho que falar disso, tá? Ver se eu acho aqui. Não é isso não. Aqui, ó. Vou até jogar essa. Eu vou até jogar essa decisão para dentro desse material aqui, tá? Se vocês quiserem tirar uma foto aí, podem tirar, que isso aqui é relevante. O Supremo Tribunal Federal interpretou, né, o foro por prerrogativo de função e deu uma interpretação restritiva ao foro por prerrogativa de função. Ele diz o seguinte, que as normas da Constituição de 88, elas estabelecem hipótese de foro por prerrogativa de função que devem ser interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo. Então, se o cara tiver cometido um crime antes do exercício do mandato, aí ele foi diplomado, originalmente, o caso seria enviado para o Supremo. Só que o Supremo interpretou restritivamente, falou, não, nesse caso não. Como o crime foi cometido antes do mandato, ele vai continuar tramitando aonde ele estava. Então, o Supremo restringiu o alcance da prerrogativa de função. E, além de ter sido praticado durante o mandato, tem que ser em razão do mandato. Tá certo? Aí, aqui tem alguns exemplos, né? Alguns não, um exemplo dessa situação que eu acabei de mencionar. E a tese é a seguinte, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e que estejam relacionados às funções desempenhadas. Então, marco inicial, você tem que considerar quando é que o crime foi cometido? Se o crime foi cometido antes do exercício do mandato, ele não vai para o Supremo. Depois do mandato, aí ele vai para o Supremo, tá certo? E tem um marco que termina, né, o marco final do foro, né, vamos dizer assim. Depois desse marco, não há que se falar em remessa do feito ao Supremo ou mudança de foro, tá? Após o final da instrução processual, acabou a IJ, por exemplo, né, se encerra a instrução processual. Com a publicação de despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Então, veja, encerrada a instrução processual, imagina, o cara era senador, aí ele deixou de ser, ele estava sendo processado no Supremo. Se não tivesse sido encerrada a fase, né, de instrução processual, o processo vai para a primeira instância. Não tem problema. Se tivesse sido encerrada a instrução processual, ele continua no Supremo. O Supremo vai julgar, tá? E a outra situação também o raciocínio é o mesmo. O cara não era parlamentar, tá? Aí ele se tornou parlamentar, cometeu um crime durante o exercício do mandato, né? E em razão do exercício do mandato, o caso, né, começou a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? E, bom, aí ele deixou de ser parlamentar. Antes da fase instrutória, ele vai para a primeira instância. Depois da fase instrutória, ele continua no Supremo. E se ele deixar de ser parlamentar? Continua no Supremo, porque é encerrada a fase instrutória. Beleza? Interpretação restritiva ao quê? Ao artigo 53, parágrafo 1º, que fala da prerrogativa de foro. Tá certo? Prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função, também chamada de foro privilegiado. Perfeito? Alguma dúvida aqui? Ou podemos continuar? Eu vou ler só mais um parágrafo. Agora eu vou ler o parágrafo 7º. Incorporação às Forças Armadas de parlamentares. Tá bom? E aí eu encerro a aula de hoje. Diz assim o parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Ou seja,
para incorporar o parlamentar às Forças Armadas, você precisa de licença da casa. Beleza? É o que diz o parágrafo 7º. Isso é outra garantia aos parlamentares. Não é imunidade, não é prerrogativo de foro. Então, para fechar a aula e sintetizar o que eu disse até aqui, nós temos algumas prerrogativas asseguradas aos parlamentares em decorrência do exercício da função. A primeira são as imunidades. A segunda é o foro privilegiado ou prerrogativa de função, né? Também chamado de foro por prerrogativa de função. E a terceira é a proibição de incorporação às Forças Armadas sem a licença parlamentar. Dentro das imunidades, eu tenho 3. Imunidade material, imunidade formal e imunidade probatória. Tem autores que não falam da probatória porque englobam ela na formal. Tá certo? Com isso, eu termino a explicação em relação às imunidades e na próxima aula vou começar daqui, ó. Proibições impostas aos congressistas. Vou falar de inelegibilidade e incompatibilidade. Beleza? Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de gravar a aula, hein? Boa noite para você, gente.